Pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje vamos criar aqui uma planilha de controle de banco de horas. Aqui é pedido do Nivaldo Lins, inscrito aqui no canal. Perguntou se tinha como a gente elaborar uma planilha para controle de banco de horas. Tem sim, o Excel permite a gente fazer esse controle. Então vamos lá. Eu, para adiantar, já fiz aqui uma formatação, coloquei um azul, cor branca aqui na letra, um azul mais claro aqui na frente. Aqui eu tenho o nome do colaborador, Antônio Souza, jornada de trabalho é 8 horas por dia. Se for um funcionário que trabalha 6 horas por dia apenas, você vai colocar 6 horas por dia. No meu caso aqui eu vou colocar 8, geralmente se trabalha com 8 horas. Total de horas extras, nós vamos calcular ainda a data, dia da semana, entrada antes do meio-dia, saída antes do meio-dia, entrada após meio-dia, saída após meio-dia e horas trabalhadas, total de horas a compensar. Então vamos lá, eu tenho o seguinte funcionário aqui, Antônio, Bruno, Maria, José e Pedro. Eu não quero perder tempo fazendo essa planilha para o Antônio, a mesma planilha idêntica para o Bruno, a mesma planilha para Maria, a mesma planilha para o José e a mesma planilha para o Pedro. Imagine se eu tivesse 15 funcionários aqui, 20 funcionários e eu fazer essa planilha para cada um individualmente. Ia dar muito trabalho. Para me resolver isso, o que é que eu fiz aqui? Vou mostrar para vocês. O Antônio aqui está selecionado, né? Essa planilha aqui. Essa aqui é a planilha do Bruno, que na verdade é a mesma planilha que eu já tinha feito esse método antes. Então, para mim, tudo que eu fizer aqui na planilha do Antônio, eu quero que seja feito para todas as planilhas aqui do Bruno, Maria, José e Pedro. Eu quero que a planilha do Antônio fique idêntica ao dos outros funcionários, a não ser o nome, claro que a gente vai ter que alterar, cada um tem um nome, mas os métodos, os critérios aqui do nossa planilha de banco de horas vai ser o mesmo. Então, eu quero que quando eu fizer as formatações aqui nessa planilha, apareça também a mesma planilha aqui para o José, para o Pedro, para a Maria e Bruno. Então, para isso, eu seleciono aqui o Antônio, seguro a tecla Ctrl, marco aqui o Bruno, marco Maria, seleciono o José também, Pedro, ok. Todos eles estão selecionados, então tudo que eu fizer nessa planilha vai ser feito na outra planilha também, ok. Então vamos lá. Vamos começar por hoje. Hoje é a data aqui. Aqui eu quero que apareça aqui o dia da semana aqui para mim. Quero que apareça o dia da semana. Eu vou usar uma fórmula para isso. Igual a dia. Repare que quando você escrever dia, já vai aparecer a fórmula que a gente vai usar. Dia.da.semana. Dia da semana. É o dia da semana que eu quero que apareça aqui. Então dá 2 cliques sobre ela. Dia da semana. Vai abrir parênteses, vai pedir número de série. Qual vai ser o número de série? Vai ser a data que a gente acabou de colocar aqui. Porque é essa data que eu quero saber o dia da semana. Então vou selecionar ela e fechar o parênteses e dar Enter. Aí vai que o retorna para mim 3. Dia da semana 3. Ok. O dia da semana realmente é o 3. Hoje é terça-feira. Então sabendo que se começa a contar o dia da semana de domingo. Domingo é o primeiro dia, segundo é o segundo dia. E terça é o terceiro dia. Está correto. Mas eu não quero que apareça um 3. Eu quero que apareça aqui para mim terça-feira. Aqui um texto, terça-feira. Para isso, com essa célula selecionada, você vem com o botão direito, formatar célula, e vem aqui na categoria, tá em geral, você vai marcar personalizado, e aqui onde tem geral, você vai apagar e vai colocar 4D minúsculo. Aqui, ó, aparecer aqui, segunda-feira. Na verdade, hoje é terça. Eu vou explicar porque está aparecendo segunda-feira aqui. Se você quiser abreviado, é só tirar um D aqui, ó. Fica SEG, fica abreviado. Mas eu vou deixar por extenso mesmo. Então, ok. Então, hoje, na verdade, hoje 4/10 é terça-feira e não segunda. Mas por que está dando esse erro? Porque eu alterei essa planilha para o sistema de data de 1904. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com horas aqui, e em alguns momentos nós vamos trabalhar com horas negativas. E no sistema atual de data, ele não permite que eu trabalhe com horas negativas. Por isso que eu alterei para o sistema 1904. E como que a gente faz isso? Você vem aqui em Arquivo, Opções, Avançado, e aqui na opção ao calcular esta parte de trabalho, eu marquei aqui usar sistema de data 1904. Estava desmarcado, estava do jeito que você vê aqui, ó. Eu marquei usar sistema de data de 1904 e cliquei em OK. Mas só que ele deu um erro para mim, apareceu segunda-feira, não é segunda-feira hoje. 4/10 é terça-feira. Para corrigir esse problema, o que eu vou fazer? Aqui na frente da minha fórmula aqui que eu criei aqui, ó, na frente do parênteses eu vou colocar aqui mais um, porque já que ele está me retornando um dia anterior,
Vou colocar mais um para corrigir esse problema. Vou colocar aqui mais um, dá um Enter. Ok, agora sim, está me retornando aqui terça-feira. Ok, aqui a entrada M. A entrada é o horário de entrada do funcionário Antônio na empresa. Então vamos supor que ele entra às 8 horas. Ele sai para o almoço meio-dia. Ele retorna do almoço, ele cumpre uma hora de almoço, retorna do almoço às 13 horas. E ele encerra o expediente dele às 17 horas. Aqui eu quero calcular as horas trabalhadas dele aqui no dia. Então vai ser igual, abre parênteses, saída AM menos entrada AM. O que eu fiz aqui? Eu calculei o primeiro período aqui antes do almoço dele aqui, ó. Eu estou calculando quantas horas ele trabalhou aqui no primeiro período aqui antes do meio-dia. Mas agora eu vou calcular o segundo período, abre parênteses, saída pós meio-dia menos entrada pós meio-dia, fecha parênteses. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Calculando o total de horas do primeiro período, que é esse aqui, mais o total de horas do segundo período. Dou um Enter. Então 8 horas. Ele trabalhou 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde. Então 8 horas. Ok. E aqui eu quero saber o total de horas a compensar. Eu quero saber se o funcionário ele trabalhou uma hora a mais e no caso fez hora extra, ou se ele trabalhou a menos e no caso ele fica devendo para a empresa. Então vai ser igual as horas trabalhadas menos a jornada de trabalho dele, que é 8 horas. Dá um Enter. Ele não está devendo a empresa, nem a empresa devendo ele. Então 0 hora aqui. Ninguém está devendo a ninguém. Aqui nessa fórmula eu vou travar essa seleção aqui do jornada de trabalho, 8 horas aqui. Porque eu vou arrastar essa fórmula aqui para os demais dias aqui. E eu não quero que essa seleção desça aqui, ó. Porque essa jornada de trabalho de 8 horas vai servir para todos os dias. Então, se você viu os vídeos anteriores do meu canal, você viu que a gente, para travar a seleção, a gente clica do lado da célula B2, que no caso aqui é a B2, porque está na coluna B e na linha 2, e aperta a tecla F4. Aí aparece um cifrão indicando que essa seleção aqui ela está fixada. Você pode arrastar essa fórmula aqui e copiar para as outras linhas, que ela não vai se modificar essa seleção. Então dá um Enter, ok. Agora vamos imaginar aqui no dia 5 do 10 de 2016. Vamos copiar essa fórmula aqui. Para copiar a fórmula é só você selecionar a célula de cima aqui. Com o botão direito do mouse você posiciona aqui no canto inferior direito da célula. Quando aparece essa cruzinha aqui em preto, você arrasta aqui para a linha de baixo. Então vejam que como dia 4 é terça-feira, dia 5 automaticamente vai para quarta-feira. Então vamos imaginar que ele chegou atrasado, entrou às 8h30, o horário de almoço foi o de sempre, retornou no horário que sempre retorna e finalizou seu expediente no horário normal às 17 horas. Então vamos calcular aqui quantas horas ele trabalhou, 7 horas e meia. Ele pegou meia hora depois, então ele trabalhou só 7 horas e meia. E vamos ver a situação dele aqui, total de horas a compensar. Então na verdade ele está devendo para casa meia hora. Depois eu vou explicar porque que quando eu copiei essa célula para cá ficou em vermelho, já que aqui está negativo. Eu vou explicar como a gente faz isso. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou fazer agora o seguinte. Eu quero aqui em total de hora extra somar o total de hora extras que ele tem na casa. Então eu vou usar uma fórmula igual a soma e vou selecionar a minha coluna aqui de cima até embaixo, até no final da planilha aqui. Vou fechar parênteses e dar um Enter. Ok, agora eu vou conseguir somar o total de horas extras dele. No caso ele não tem hora extra, na verdade ele está devendo, tem menos 30 minutos porque ele chegou atrasado no dia 5, entrou uma hora depois e ele está devendo meia hora na verdade. Pessoal, se acontecer, por exemplo, você tem aqui 100 linhas com uma hora extra do funcionário e aparecer aqui e não estiver somando correto, o que pode estar acontecendo? Essa célula não está personalizada. Você vai ter que, quando você fizer essa somatória de horas aqui,
você vai ter que fazer o seguinte, vou te mostrar. Você seleciona, clica com o botão direito, formatar célula, e aqui onde tem hora, geralmente vai estar marcado já a hora, e você vai marcar essa opção 37 horas e 30 minutos, porque aí o Excel vai calcular o máximo de horas que você tiver na planilha, porque às vezes pode estar marcado uma dessas, por exemplo. Aí o Excel ele não vai somar corretamente essas horas, você vai ter que marcar 37 horas e 30 minutos para que o Excel ele some essas horas corretamente. Então, sempre que você fizer esse cálculo de horas aqui, somatória de horas aqui, você vai ter que vir com o botão direito, formatar a célula, vai na categoria escolher a opção hora, e aqui no exemplo, no tipo, você vai colocar a maior quantidade de horas aqui, que no caso é 37 horas e 30 minutos, e eu clicar em OK. Aí vai somar corretamente. OK? Então, aqui ó, vocês podem ver que de acordo com... Vou fazer um exemplo aqui que eu já finalizei aqui tudo. Aqui, na verdade, o funcionário aqui tem menos 10 horas. Por quê? Porque aqui eu coloquei como que ele tem entrado todo dia 8h30, 8h30, 8h30. Então, todo dia ele ficou devendo meia hora. Então, ele está devendo menos 10 horas. Só que eu vou corrigir isso. Vou deixar 8 horas mesmo. Vou deixar como que ele tem entrado 8 horas mesmo. Dá um erro aqui. Porque o Excel ele segue uma sequência. Eu vou ter que colocar aqui 8 horas. Agora sim, vou selecionar essas duas 8 horas aqui. Agora quando eu arrastar, aí vai manter as 8 horas em todos. Ok. Então todos os dias aqui ele não está devendo nada para a empresa, nem a empresa devendo nada para ele. E, logicamente, que aqui no total de hora extra também ele não tem nada a receber da empresa aqui de hora extra. Também a empresa, ele não tem que pagar nada à empresa, então ele cumpriu a jornada de 8 horas deles todo dia certinho. Agora vamos imaginar que aqui no dia 8 ele tem, em vez de sair às 17 horas, que é o horário normal dele, ele tenha saído às 18 horas. Então aqui nesse dia ele tem 1 hora a ser recompensado. Então no total de horas extras dele, veja que alterou, ele tem 1 hora aqui. Vamos imaginar aqui que no dia 4 ele saiu às 17h30, passou meia hora do horário normal dele. Então ele fez meia hora extra aqui, ó. Então meia hora extra aqui com 1 hora, ele tem 1h30 no total de horas extras. Toda vida que você for adequando aqui de acordo com os horários do funcionário, a planilha vai calcular automaticamente para você. Vamos supor que ele saiu aqui às 17h10. Então o total de horas trabalhadas dele foi de 8 horas e 10. Então ele fez 10 minutos de hora extra. Então agora ele tem um total de 1h40. Então vejam que a nossa planilha está funcionando corretamente. Agora vamos imaginar que aqui no dia 5, em vez de sair às 17 horas, ele pediu para sair mais cedo, às 16h30. Então na verdade ele ficou com um débito na casa de meia hora. Por que está aparecendo em vermelho? Porque eu fiz uma formatação condicional aqui, que quando for menor que 0 apareça em vermelho. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas para fazer isso, vocês vejam que a formatação condicional aqui ela tá bloqueada. Eu não consigo acessar. Por quê? Porque eu estou com todas as planilhas selecionadas. Para mim fazer essa formatação condicional, eu vou ter que desmarcar as outras planilhas. Essa parte eu vou ter que fazer 1 a 1 mesmo. Ó, veja que agora já liberou. Então na verdade eu vou trocar isso. Aqui na verdade é o funcionário que está devendo para a empresa. Ele saiu mais cedo, saiu às 16h30. Ele está devendo para a empresa meia hora. Quando ele estiver devendo para a empresa, no caso a empresa que vai estar controlando isso, então quando o funcionário estiver devendo para a empresa, eu quero que apareça em azul. E quando a empresa estiver devendo para o funcionário, aí sim eu quero que apareça em vermelho. Então vamos trocar isso. Vamos selecionar tudo isso aqui, formatação condicional. Eu vou limpar as regras aqui que já tinha, vou fazer novas regras. Realçar, regra de célula é menor do que 000. Então eu, em vez de vermelho, aqui já está selecionado vermelho claro, eu quero que fique em azul. Então vamos usar o formato personalizado, e aqui em fonte
eu vou escolher um azul escuro, e no preenchimento eu vou escolher um azul mais claro aqui. Então vejam, quando o funcionário está devendo para a empresa, aparece um preenchimento azul claro com a letra azul escura. E agora eu vou usar uma formatação também, quando for maior que 0 hora, aí sim eu quero que apareça em vermelho, porque no caso aqui, quando aparecer em vermelho, eu sei que é a empresa que está devendo para o funcionário, e quando aparecer em azul é o funcionário que está devendo para a empresa. Então eu vou clicar em OK. Agora está funcionando corretamente. Quando é o funcionário que está devendo para a empresa, aparece em azul. Quando é a empresa que está devendo para o funcionário, vou colocar aqui em negrito para ficar mais fácil de visualizar. Então, quando é o funcionário que está devendo para a empresa, aparece em azul. Ou seja, aqui vamos supor que no dia 7 ele saiu às 16h30. Então veja o que vai acontecer aqui, ó, quando eu der Enter. Ó, meia hora. Ele está devendo meia hora para a empresa. E quando é a empresa que está devendo para ele, vermelho. Só que tem um pequeno problema, porque quando está 00 aqui, ninguém está devendo para ninguém, está aparecendo em vermelho também. Então isso eu não quero que aconteça. Então vamos corrigir isso. Selecionar tudo, formatação condicional, gerenciar regras. Eu vou gerenciar essa regra aqui. Editar regra. Quando o valor for maior que 0,1. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Não deu certo. Vou fazer de novo. Gerenciar regras. Vou excluir essa regra aqui. Vou criar uma nova regra. Realçar regras de célula é maior do que 00. Ok, 001. Então aqui só vai mostrar em vermelho quando realmente a empresa estiver devendo algum. Aqui está devendo 10 minutos para ele, então apareceu em vermelho. Está devendo 1 hora, apareceu em vermelho. Está devendo 30 minutos, apareceu em vermelho. Quando não está devendo nada, aí fica na cor normal que a gente já tinha formatado. Então se aqui ele, em vez de sair às 17 horas, ele saiu às 17h05, aí veja que apareceu em vermelho. A empresa está devendo 5 minutos para ele. E aqui vai calculando essas horas extras. Ele tem 45 minutos aqui de hora extra na somatória total. E aqui a gente, se quiser fazer essa formatação condicional para os outros funcionários, aqui é o Bruno, aqui nós vamos alterar o nome dele aqui, porque o nome dele aqui é Bruno Alves, Maria, porque está tudo Antônio. E lembra que a gente selecionou todas as planilhas e tudo que a gente fez na planilha do Antônio ficou feito nas outras planilhas. Então a gente vai ter que alterar o nome do colaborador aqui. Então vamos renomear aqui Maria Costa Pedro Álvares. Ok. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou de repente, mas na minha empresa ocorre a seguinte situação, que precisaria acrescentar isso ou aquilo, deixa um comentário que a gente deixa sugestão aí nos comentários que a gente pode acrescentar. Essa é uma planilha, o Excel ele é muito bom por isso, porque a gente pode acrescentar, pode alterar, pode deixar essa planilha ainda mais legal. Isso aqui eu fiz como um exemplo, mas de repente ocorre uma situação com você que você precisa acrescentar mais alguma coisa nessa planilha, e aí a gente pode acrescentar. Então nossa planilha ficou muito boa, funcionando perfeitamente. Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe um comentário aí com sua dúvida ou sugestão, curta o nosso vídeo e até a próxima.